Hoje nós tivemos pela manhã o lançamento da 4ª edição do livro Direito Constitucional. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Direito Constitucional. Interessante, né? O verde aqui, ele desaparece ali, ó. Tá vendo ele? É porque nós usamos o croma, né? Para poder... Então, tá aqui, ó. Esse foi o livro que foi lançado hoje, da 4ª edição de uma revista e ampliada, do Dimas Macedo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, para quem é advogado, para quem está na área, isso aqui é eu não diria uma Bíblia não, porque Bíblia é muito sério, mas é algo que você tem que estar na cabeceira ali, toda hora, todo instante. E o bate-papo da semana é justamente com ele, poeta, escritor, historiador, amante do Rio Salgado e das Lavras da Mangabeira. Hoje o bate-papo da semana, quem está aqui conosco é Dimas Macedo. Muito bem, já estamos no estúdio 2 aqui, no estúdio B, aqui do meu lado e ao meu lado sempre o poeta, escritor, historiador, amante, lavrense, amante de Lavras da Mangabeira, Dimas Filgueiras. Filgueiras, ó. Como foi que eu tirei esse Filgueiras, pelo amor de Deus? Eu estava vendo alguma coisa... Que existe um Dimas Filgueira, foi presidente do Fortaleza. Não, do Ceará. Não, mas não foi sobre isso não, porque o meu Dimas é outro. Não, mas deve ter sido algum Filgueiras que eu vi, mas é Dimas Macedo. O Dimas é uma pessoa que eu sempre tenho dito, quando eu converso com o Dimas, e aí a gente conversa sobre a história de Lavras, e ele parece que quando conta a história, parece que ele estava lá. No momento da crise, da briga, do entreveiro, do momento do evento, ele parece que viveu sabe, da riqueza de detalhes que ele passa para a gente. Aliás, é um historiador, né? Então ele tem essa facilidade de poder nos colocar dentro do evento, daquilo que a gente está falando. Poeta, vou lhe chamar de poeta porque você gosta de ser chamado de poeta. Muito obrigado aí pela sua presença aqui hoje no Bora Conversar, pela primeira vez aqui na Lavra CE TV Web, eu fico muito feliz, já lhe fiz diversos convites para poder estar aqui conosco, mas peguei o dia que eu digo, ele vai lançar o livro, eu tenho que levar ele no Bora Conversar. Prazer de tê-lo aqui, boa noite, Lavras da Mangabeira e todo o Brasil e o mundo nos acompanhando nesse momento. Bom, Paulo Sérgio, antes de falar para o público, eu queria dizer que eu me sinto muito bem, né? Estar perto de você e conversar com você. Você tem um poder de comunicação que envolve, né? Tem uma inteligência e isso abre o canal para conversar. Eu não tenho muita paciência, sou muito apressado, né? As minhas coisas são decididas segundo a segundo, né? E isso faz parte da minha estrutura linguística, né? Eu trabalho incessantemente, né? E isso decorre de algumas coisas que estão presentes na minha Constituição, né? Eu sou um poeta, indiscutivelmente para mim é a grande entidade, mas eu sou um filósofo também, eu nasci filósofo, né? E tenho convicção profunda que sou um jurista, né? Convicção muito grande, me sinto muito bem sendo jurista, porque há 29, 30 anos, quando eu cheguei na faculdade de Direito da UFC, eu venho da Unifor, né? Vi uma carreira de 36 anos, me aposentei o ano passado,
E as pessoas pensavam, esse poeta está fazendo aqui, né? E aquela coisa, né, de umas mentalidades atrasadas que tinham lá. É um jurista, tem que ser um jurista, um poeta tem que ser um poeta, né? E a coisa ficou evidenciada diferente. Hoje eu sou um jurista que posso abrir as portas para os meus conterrâneos do Ceará, junto às grandes editoras do Brasil, né? Estou confortavelmente muito bem na minha carreira de jurista, né? Os meus livros chegaram todos agora à editora Lumejuri, que é a editora que tem o maior poder de distribuição hoje. Meus livros estão na Amazon. Quem quiser comprar, vai encontrar lá os meus ensaios de teoria do direito, que tem 7 edições, né? O direito constitucional chegou por último, né? Mas já está na 4ª edição. Mas ele está competitivo, sim. Estava faltando no Brasil, principalmente, eu entendo, após a morte do grande mestre Paulo Bonavides, que foi meu mestre, meu orientador, um livro que abordasse mais a teoria das estruturas, que não fosse um comentário do texto da Constituição. Então, o livro cresceu rapidamente, né? Eu sei que essa edição vai vender em 1 ano, a anterior vendeu em 10 meses, aliás, a segunda edição vendeu em 10 meses, e eu sei que o livro vai para frente, né? O livro vai ser vendido, os editores apostam em mim, o livro é bonito, é feito com muito padrão, né? É um livro, como os outros agora, são 7 livros, são livros comerciais que chegam em todos os lugares do Brasil. Então, há mais de uma década que eu saí do Ceará. Eu não estou no Ceará como jurista, né? Eu sou um jurista distribuído por uma grande editora. Passei pela Malheiros, que era a maior editora jurídica do Brasil, né? E já passei pela Fórum de Belo Horizonte, que é outra grande editora, e estou me consolidando na Lumen Juris, onde eu tenho um diálogo muito bom com os editores, né? Uma editora muito organizada, porque esse livro foi lançado, essa edição, nas plataformas digitais, sim, na rede Leitura, que é a maior rede do país hoje, nas livrarias do Rio de São Paulo, e o livro, quando esse editor diz que ele está no depósito, ele está no depósito. Quando ele diz daqui a 5 dias esse pacote vai chegar na sua casa, chega. Tá? Eu estou com mais de 10 anos trabalhando com essa editora. Ela primeiro lançou o meu livro Política e Constituição, né? Foi um dos primeiros livros da editora, né? Isso me permitiu indicar alguns ex-alunos meus do mestrado, com boas teses, encaminhei para a editora e fui me consolidando. Estou feliz. Estou feliz. Essa editora, Dimas, ela é mais especializada nessa área ou ela... Não. O leque dela é bem abrangente. É bem abrangente. Ela se caracteriza por ser uma editora dinâmica, objetiva e com um poder de organização muito grande e de distribuição, que a distribuição é essencial para vender um livro. Sem distribuição, não tem sentido. Eu estou aqui com você... E se daqui a meia hora o leitor quiser o livro, ele vai ter o livro em casa, né? Onde ele estiver no Brasil, ele vai ter o livro em casa. Ele entra na Amazon, compra o livro, e a Amazon tem esse poder de entregar o livro rapidamente. Daqui a 5 dias ele tem o livro em casa, né? Ou se ele está em Fortaleza, ele vai lá na livraria Leitura, que ele vai encontrar o livro. Se ele estiver em Belo Horizonte, ele vai encontrar o livro. Normalmente, algumas editoras estão fazendo a questão online também, né? Tem algumas que já trabalham com isso, ou seja, você compra o livro, não precisa tê-lo fisicamente. Isso. Né? Você pode ler ele através de um... Como é o nome daquele pequenininho? É o e-book. O e-book, né? Que você consegue... Ela trabalha com as 2 versões, né? As 2 versões. Mas ainda a sedução do livro físico ainda é muito grande, né? Eu tenho um livro que ele vende alternadamente, né, da área jurídica, que é um dos meus livros mais conhecidos, né?
que é o Dona Federalina Augusto, Mito e Realidade. Eu acho que eu não podia ter escrito um livro com mais paciência, com mais tempo de pesquisa, né, do que esse livro. Ele vende bem a versão física e vende e-book. Né? Uma é R$50 e a outra é R$35. Né? Então, isso tem passado pela dinâmica do mercado editorial, que é uma coisa que me seduz muito, porque eu sou editor também. Né? Você começou essa área literária com quantos anos? Eu comecei com 22 anos. Né? 22 anos. Seu primeiro livro ou livreto? A Distância de Todas as Coisas, que é um livro que eu gosto muito. Né? Eu tenho 12 livros como poeta. Né? E se tiver que trocar as coisas, fazer qualquer coisa, eu quero ser só poeta. Eu queria passar essa existência como poeta, porque eu tenho convicção de uma coisa. Primeiro, o que é que domina o mundo linguístico? As pessoas mesmo da área jurídica me chamam de poeta. Né? Uhum. Então, isso pegou. Então, existe uma leitura geral de que eu sou um poeta. Né? Porque eu não faço versos, eu sou um criador das estruturas. Eu desmonto as estruturas e recrio com criação total um poema que ele fique permanente. Né? E ele vem das entranhas do ser. Né? Eu tenho algumas vertentes que são muito bem estudadas. Eu sou um poeta que tem uma visão crítica no Brasil muito favorável à minha poesia. Tá? Eu consegui um reconhecimento, posso dizer que é um reconhecimento nacional. Este ano está sendo editado um livro chamado por 2 pesquisadores da literatura, Eros e Thanatos, sobre a poesia de Dimas Macedo, onde são reunidos textos, ensaios, né, até monografias de mestrado em letras. A minha poesia ela tem aguentado a crítica literária e o ensaio por professores universitários. Né? Então, esse livro está saindo, é bem um atestado de que, se ela não fosse forte, ela não aguentava, ela ia ficar nos comentários, nas resenhas de jornais. Então, as pessoas no mestrado, doutorado, param para estudar minha obra. Né? Então, isso é um significado. Eu sei perfeitamente que ela é uma coisa estruturada, é uma coisa de qualidade. E sei que sou um poeta. Aliás, você vem de uma linhagem aí, o DNA, né? Já diz tudo, né? Eu trago no seu DNA... Seu pai, seu avô... Eu trago no DNA a poesia, né? Porque, primeiro, pelas hierarquias, eu sou neto de um poeta chamado Lobo Manso, né? Que nasceu neste município e que daqui ele voou. Um cara que é elogiado pelo Câmara Cascudo, grande pesquisador das tradições populares, do folclore brasileiro. Compõe a antologia do folclore cearense, né? Do professor Florival Sereni, e a obra dele ganhou ressonância. Né? É um poeta que marca muito o município de Lavras, é uma referência do município de Lavras. O ano passado eu publiquei um livro sobre ele, sobre a história do lugar que eu nasci, o Sítio Calabaço. Né? O nome oficial desse poeta é Antônio Lobo de Macedo, né? Que é dono de uma rua bem extensa aqui em Lavras, isso, que tem uma repaginação de suas placas feitas pela TV Lavras e o patrocínio de Paulo Sérgio Carvalho. O patrocínio foi da TV. Foi, da TV. Da TV. Então, isso é muito, muito interessante. Né? E meu pai também foi um poeta, né? Zito Lobo, né? Lobo Macedo, eu sou só Dimas Macedo. A minha família é muito conhecida aqui lá, Lobo de Macedo, né? Meu pai é Lobo. Eu tenho um irmão que o nome dele é Rivaldo Macedo, tem uma praça ali no bairro Além Rio, que é Rivaldo Lobo, né? E o meu pai, o nome oficial dele de certidão é José Zito de Macedo, mas Zito Lobo, né? Então eu tenho essa tradição, né? Esse DNA passa. Eu tenho um filho que é um músico, que eu tenho o maior respeito por ele, um poeta,
Diego Macedo, né? Algumas pessoas aqui, principalmente ligadas à paróquia, né? Assiste o programa dele Fazendo Barulho, aqui em Lavras, né? Ele está há 10 anos com esse programa em rede nacional da TV Vida, né? É um poeta, é um compositor, é um músico e é uma pessoa da área, né? Então, são quatro gerações, né? E eu me sinto muito bem, porque a poesia me permite a recriação de mim mesmo. Eu me recrio com a poesia me recria. Ela recria o meu espírito, ela recria a minha alma, ela recria o meu corpo. Eu sempre agrego isso, o corpo. O corpo, você escreve com o corpo também. Você não escreve só com a dimensão que você acha que é espiritual. Você escreve com o corpo. O corpo é espiritual. O corpo é uma casa do espírito, né? E tudo isso eu agrego na minha criação. Gosto de ser escritor. Digo que estou muito bem. Eu tenho 50 livros solos publicados. A maioria desses livros, mais da metade, tem várias edições, né? Década de 90, eu me tornei uma referência no Brasil na crítica literária. Eu tenho 13 livros nessa área, sei do respeito que a literatura brasileira tem, pela minha opinião, né? Eu escrevi nessa época para os principais suplementos de cultura, quando eles eram muito vivos, inclusive o Prosa e Verso do Jornal Globo, né? Fim de semana. Hoje eu não pratico mais a crítica literária e tem outra dimensão. O historiador tem um olho de historiador. Era aí que eu queria entrar. Olho, talvez isso supere muitos outros dimas. O historiador é uma coisa muito viva dentro de mim. Todo historiador é curioso, Dimas? Todo historiador é curioso, ou devia ser obrigatoriamente curioso. Né? A curiosidade do escritor, do historiador, ela deve ser total, porque a história, diferentemente do que se diz, a grosso modo, não é a catalogação de fatos históricos, é o contexto. É o contexto histórico e a chamada verificação apodítica. Verificação da verdade. E você insere o fato dentro da história. A história ela é levada por uma grande ciência, que é a historiografia. A história é o contexto do passado que está agregando a memória e pode não estar agregando a memória. Mas a historiografia é uma ciência muito séria, né? E ela tem os elementos, como toda ciência, né? Então, o historiador ele tem que estar consciente que existe a metodologia, a ciência da historiografia, né? E uma das coisas que eu cobro muito do historiador é a paciência. Paciência. O meu livro mais conhecido como historiador é o Dona Fideralina, Mito e Realidade. Eu passei mais de 20 anos juntando documentos para não escrever um livro errado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta curiosa minha, eu acredito que de quem está em casa também. Você já deve ter se deparado escrevendo nessa área da história, contando uma história, por exemplo, de Fideralina, com um fato contado por diversas maneiras, ou o mesmo fato sendo contado diferente. Como historiador chega no ponto do doce, né? Esse é o sentido do historiador, né? Essa personagem, que ela efetivamente é muito grande, era, ao meu juízo, menor, porque a personalidade dela foram agregados folclores, ficções, né? E eu decidi, como decido todo livro, o título de um livro ele é uma força simbólica destruidora. Pense sempre no título do seu livro. Primeiro título? Primeiro título.
Que é para puxar o primeiro a título, força porque veja o seguinte, o título ele deve ser pensado profundamente, porque ele é uma força simbólica e é a maior força estrutural de qualquer nação em qualquer período da história, em qualquer 100 mil anos atrás. É a dimensão simbólica. A gente pode fazer uma analogia bem grosseira, eu não gosto de ser grosseiro, mas uma analogia bem grosseira com uma manchete de um fato, o título de um livro, de um historiador. Sim. Né? Na época da grande imprensa escrita, o título era fundamental para vender a edição todinha. Vejam isso. Eu me lembro que meu tio, Jada de Carvalho, no jornal dele, eu ainda muito pequeno, né? Eu ia muito com minha mãe pegava os livros do Tijada na biblioteca dele, livro de direito, minha mãe foi advogada também, se formou na Unifor, e ele falava muito, ele já estava já no finalzinho dele e tudo mais, e eu dizendo que gostava e lia, não lia mais os jornais do que livros propriamente dito, e ele me falando da força da manchete, né? É claro que para uma criança da idade que eu tinha o quê? Uns 8, 9, 10 anos por aí, né? E ouvia dele e ficava assim, sabe, maravilhado do jeito que ele falava, né? Já realmente muito ruim, já perto dele ir embora, né? E ouvindo os meus tios, meu pai também, falando da história do Tijada, né? De como ele seguiu, ouvindo o Cid também falando sobre ele, é realmente algo que deixa a gente eu não sei se isso vem, o meu gostar da comunicação vem desse DNA que eu tenho na família, mas é algo que realmente nos remete para trás. Vamos lá. Esse grandíssimo poeta cearense, um dos grandes escritores de todos os sentidos, né, o pai de todos os sociólogos do Ceará, o Jada. Vamos lá. 2 títulos do Jada, né? Impactantes, uma facada. Terra Bárbara. Veja, dois substantivos, porque o bárbara ali ele utilizou como substantivo, não como adjetivo, né? Terra Bárbara. São 2 palavras profundamente poderosas na língua portuguesa. E lá, em seguida, no início, Terra de Ninguém. É outra facada linguística. Não tem como você esquecer de 2 títulos assim, né? Então, o autor ele tem que procurar isso. Eu conheço muitos amigos, escritores, outros do passado, que perderam a obra porque não tiveram a oportunidade de titular a obra. Vamos lá, Federalina, né? Federalina. Eu tinha vários títulos para essa coisa, inclusive pessoas querendo soprar as coisas para mim. Não, o nome dela é Federalina Augusto Lima. O que é que Lima, e linguisticamente, acrescenta depois de Augusto? Nada. Não tem sentido. Você não vai dizer Raimundo Augusto Lima, coronel lá da Mangabeira. Raimundo Augusto. Então, não era isso. E eu peguei com todo respeito aos Limas, né? Com todo respeito aos Limas. Só que eles não se conjugam com essa palavra. Se você é um Francisco Lima, é expressivo. Mas se você é um Francisco Augusto Lima, o Lima se acaba, o Lima não existe. Né? Então, eu vi por esse prisma e peguei uma expressão com ela conhecida na história. Né? Dona, a matriarca, o poder, né? Então, eu resolvi o meu livro antes de começar. Dona Federalina Augusto. Título, Mito, palavra poderosa, e realidade. Esse dona, porque a gente, dona fulana mora ali, dona fulana mora ali. O dona é de poder ou é dona de... É um poder feminino. A dona é um poder feminino. Tá? A mulher que se impõe como dona, ela já é uma grande mulher. Né? Então, é uma coisa poderosa, ela já tem um poder, ela é dona, ela é donatária, ela tem um poder, né?
que está expresso por essa dimensão linguística, né? As pessoas acham que, no geral, que poder político, poder é o poder. O poder, ele é cultural, ele é político, ele é tecnológico, né? Existem várias formas de poder, né? Então, você tem que mergulhar no universo linguístico. Por isso que o nome é forte. Né? Nas estruturas da língua. Vamos lá. Eu tenho alguns livros de poemas, né? Eu me dei muito bem. Tem um livro chamado Liturgia do Caos. 2 palavras poderosas. Porque, mesmo que você não saiba o que é uma liturgia, ela está na estrutura linguística da tradição milenar dos cultos de qualquer religião. A liturgia. Né? E o caos é um elemento que ele é organizador e desorganizador do universo. Quando você pega 2 títulos desse, Liturgia do Caos, aí você associa e diz, olha, existe uma liturgia do caos. O caos não é destruidor, o caos é submetido a uma liturgia e ele, em qualquer religião, ele vai ser salvo, em qualquer culto, em qualquer mística, ele vai ser salvo. Então, isso é um título que eu considero poderoso, né? Mas eu tenho um título de um livro de estreia que inquietou 2 críticos literários, que é o título A Distância de Todas as Coisas. Então, um crítico que é o professor da UES, que é pós-doutor pela USP, que ele fez um estudo sobre o título A Distância de Todas as Coisas. Que distância é essa? O que é isso? Mas essa palavra distância é um substantivo poderoso. E coisas é um substantivo poderoso. Quando ela está inominada, é o poder maior. Né? Porque a coisa, né? a res romana e latina, né? que vai dar na República Moderna, ela é a coisa. Né? Então, a coisa é um poder, é uma coisa muito profunda. Né? A distância de todas as coisas, que distância é essa? Então, isso vai inquietar reta, né? Até hoje, 40 anos depois. Pois é, esse é um das leituras. 40 anos depois, ele me perguntou, esse Rodrigo, né, ele escreveu um livro, prestes a ser publicado, sobre a minha obra, que é Dimas Macedo e a Poesia de Salgado. E ele, depois que ele fez esse estudo, disse, olha, o professor Batista Lima também se inquietou num texto. Ele trouxe o texto sobre a distância de todas as coisas. O que é isso? Eu disse, eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já estava derrotando a minha obra. E é bom que eu não saiba o que é isso. Né? Então, isso é um título simbólico. Eu tenho uma percepção que ela é muito profunda e ela gera essas coisas, porque essas coisas ela vem lá de dentro. Puf, cai e geram uma coisa. Né? O meu penúltimo livro é um livro que é um neologismo da língua portuguesa. Né? Eu fico muito bem com isso, porque Guimarães Rosa, o grande Guimarães Rosa, descobriram perto de 500 vocábulos que ele acrescentou à língua. Então, eu criei o codicírio, né? Juntando, com certeza, o código, que agora está na moda, né? O core, essas coisas todas, que é coisa de 1000 anos atrás. Os códigos, antes de serem os códigos de lei jurídica, eles eram os códigos religiosos. Né? Então, o codicírio, o círio vem de luz, de vela. Né? E tanto que ele foi para a capa do livro entre chaves, porque ele não pertence à língua portuguesa. E a pessoa que eu pedi para fazer o prefácio, que esse professor que se dedica a estudar a minha poesia, ele não procura em dicionário. Essa palavra não existe em língua portuguesa, foi criada aqui e agora. Né? Ou então pega uma coisa, o livro anterior, ele recebeu um nome assim, muito, muito danado de bom. Né? Eu vinha do México, né? Em 2010 eu estive na Universidade de Puebla, onde lancei o meu livro, É o Pensamento Político de Paulo Bonavides, tem 4 edições. Né?
no México, no Peru e na Argentina, né? Eu, como um místico que sou... Já né? Traduzido? Traduzido ao espanhol. Né? Traduzido ao espanhol por um professor peruano, Carlos Salinas Tupino. E Santuário de Guadalupe existe um poder muito grande, né, na cidade do México. E eu disse, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. E era de uma sonoridade musical, essa canção perfeita. E eu disse, é essa pedra, o livro é Guadalupe. E a palavra não pertence ao português. Olha, são dois livros, duas palavras que elas chocam a língua portuguesa, porque elas não são da língua portuguesa. Dimas, eu estou conversando com um poeta, escritor, historiador Dimas Macedo. Todo escritor, todo poeta, quando lança uma obra, ele sempre tem um carinho, um capricho por aquilo que ele colocou, né? A vida dele e tudo mais. Tal. Sempre tem um daqueles que já foram editados, já foram lançados, que você guarda com um carinho danado. Depois do break comercial, o Dimas vai responder qual é desses que ele já colocou, aquele que ele, sabe, esse aqui tem que ficar embaixo do meu braço constantemente. Eu volto já já dentro do Bora Conversar. Muito bem, estamos de volta. Eu estou com o Dimas Macedo, poeta, escritor, historiador, lavrense, ama essa terra. O Dimas, ele tem tempo e tempo, ele não mora em Fortaleza. Aliás, ele mora no mundo, né? Com esses livros dele aí, está no meio do mundo aí. Sou um cidadão do mundo. Cidadão do mundo. Mas ama esse torrão que a gente vive constantemente. Eu sempre digo, Lavras da Mangabeira é a melhor cidade do mundo para se morar, para se viver. Eu nasci e me criei numa capital e hoje não troco a cidade de Lavras da Mangabeira para me morar na capital. Eu não me acostumo mais aqui. Você consegue andar, conversar com os amigos, sair na rua, bater um papo, inclusive com um aparelhamento aí policial que hoje Lavras tem, né? As câmeras, raio, polícia civil, militar, enfim. Isso nos dá também realmente uma certa segurança. Mas o jeito bom da gente conversar na rua, de estar reunido numa esquina, batendo um papo na calçada, você não faz mais isso em Fortaleza, nas grandes cidades, ou mesmo nas cidades maiores do interior. É muito difícil, muito difícil. Por isso que eu gosto de estar em Lavras da Mangabeira mesmo. Mas eu lhe fiz uma pergunta de tantos que foram já lançados por você, seja nessa área constitucional, do direito, seja na área da literatura, seja na área do romance, da poesia. Qual é o mimo de Dimas Macedo? É muito difícil, mas este livro chama-se Dona Fidelina Augusto, Mito e Realidade. Por uma circunstância. O título é expressivo, tá? No início do introdução, eu falo nas ficções de Raquel de Queiroz, eu desmonto, porque essa mulher é efetivamente grande, e eu me dei ao trabalho, que eu acho monumental, esse trabalho, que qualquer um viesse a fazer. 10 anos, meu patrão. É o seguinte, eu montei o livro todo em cima do cancioneiro popular. Eu tenho uma paixão muito grande pelo cancioneiro popular, pela literatura de cordel, porque ela é efetivamente a voz do povo. Ela é uma voz muito mais poderosa dos violeiros, dos cantadores, do que dos grandes escritores chamados eruditos. Tá? E eu provei por A mais B no livro, o prefácio, a introdução, todos os capítulos e as partes do livro são cancioneiros populares da época dela, para não dizerem, não, isso, na época dela, o cancioneiro louvava ela.
como numa 18ª do José Pinto de Sabarreto de Barbalha, olha, nos primeiros anos do século passado. Isso é década de... Não, isso é de 1804. Vixe, Maria. O Belém manda no Crato. Ouçam, o Belém manda no Crato, Padre Cícero em Juazeiro. Em Missão Velha, Antônio Rosa. Barbalha, Neco Ribeiro. De Lavras, Federalina quer mandar no mundo inteiro. Olha, como é que você pode dizer que aquele cara que viveu naquela época, escreveu aquilo dali dos primeiros anos do século passado, ela não era, ele era o repórter do tempo. Ou quando alguém da época, né, como o grande poeta popular de Lavras da Mangabeira, Fausto Corrêa Lima, isso está no livro Os Cantadores de Leonardo Mota, de 1921, um livro publicado no Rio de Janeiro, que ele se referindo a essa figura, ele diz assim: nós temos 4 governos que assim se discrimina, da nação e do Estado, que nos rege e nos domina. O governo do município é a velha Federalina. E isso é. Ou como diz o Cega Aderaldo. Né? O Cega Aderaldo está publicado na época, cantando a Revolução de 1914, né, chamada Sedição de Juazeiro, que derrubou o general Franco Rabelo, né, derrubou o governo do Ceará. Olha, naquele período, o repórter do Tempo, aí, ele diz o seguinte, que eu indiquei para a editora, está na 4ª capa do livro, né? Essa passagem... O Cega Aderaldo. Cega Aderaldo. Ele era lavrense, não? Não, ele é do Crato. Mas ele andava muito em Lavras. Andava muito, muito, muito. Tá? Eu estou com um livrinho aqui que eu vou deixar para você, que fala aqui de umas pelejas dele por aqui. Então, ele diz o seguinte, num do trecho desse cordel, publicado na época, ele diz assim, Goezinho, eu vou dizer a quadra depois, Goezinho era um jovem que se alistou na época ao lado das forças legalistas, da Polícia Militar do Ceará. Ele ficou junto ao comandante da PM de então, J. da Penha, né, que foi assassinado em Quixeramobim pelas pessoas que vinham de Juazeiro e que engrossaram em Lavras da Mangabeira. Né? Ou que estava na passagem do cordel publicado naquele momento. Né? Goezinho rolou no chão, temendo a bala ferina, mas quando ele percebeu que ali havia ruína, correu com medo dos cabras de Dona Federalina. Quer dizer, um historiador tem que saber tem que ver esse domínio linguístico popular que existia na época. Por que isso? Se fosse uma pessoa inexpressiva, não tinha chegado a isso. Você imagina se na época de Federalina tivesse rede social? Essa mulher estava varrendo medo até o Putin hoje. Porque ela ecoava o nome de Federalina no Nordeste inteiro, não era só aqui na região, não. Ela tinha apesar de muitos não conhecerem. Intuição política, né? Eu vou já responder a sua pergunta, mas objetivamente. E eu mostro no livro, tem muitas coisas totalmente novas no livro do que diziam, que ela é batizada com o nome Federalina, né? Federalina. O pai dela era federalista e republicano naqueles movimentos pós-independência do Brasil, né? E ela foi batizada. É um neologismo da língua portuguesa. Existem Federalina, quem está ouvindo pode procurar, vão encontrar, mas é a reprodução do nome dela. Na família tem várias, né? Um tempo vem internet em Recife tem várias Federalinas, mas é uma composição linguística, como o Zé de Alencar fez com Iracema, e eu faço esse paralelo do chamado mito fundador. Né? Então, a linguística, sempre a linguística, ela é poderosa. Qual livro? Tá? Qual livro?
é muito difícil escolher um livro de poesia. Eu tenho que dizer isso. Eu sinto que existem 4 heterônimos, ok? 4 heterônimos em Dimas Macedo, tá? Me explique pelo eu não sou. Me perdoe minha ignorância, o que é heterônimo. Eu não sou um escritor normal, não. Eu sou anormal mesmo, graças a Deus. Mas na sua normalidade, sua anormalidade, me diga o que é heterônimo, pelo amor de Deus. Pronto. Em termos gramaticais da nossa bela língua, o ortônimo é você e sou eu. E os heterônimos são as vozes que lhe projetam de outra maneira, né? Então, eu tenho um ortônimo, que é uma pessoa muito inteligente, um homem racional, culto, elegante, né? Que tem uma força grande, descomunal no coração, né? No espírito. Sempre acho que meu coração vai explodir de hoje para amanhã. Ele não explode, porque ele vive quente. Você o vê assim no espelho, não? É possível que ele seja visto, né? Assim. Esse é o ortônimo. Todo mundo tem o seu ortônimo. Alguns poetas, como o Fernando Pessoa, poeta português, ele já descobriu mais de 30 heterônimos dele. Heterônimo é a outra voz, né? A outra voz que você tem dentro de você. 2 grandes compositores brasileiros, eles têm um heterônimo da voz feminina, Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda. Eles fazem um poema na voz feminina melhor do que o poema com a letra na voz masculina, né? E essa história do heterônimo, ela vai para o feminino e para o masculino, né? Esse é um conceito que vem do fim da Idade Média. Mas você está enrolando muito, você não disse ainda. Pronto. Então, vai para lá. O livro chama Dona Fidelina Augusto, Mito e Realidade. Por quê? Eu escrevi o livro para ela. Talvez muita gente se assuste aí, as pessoas que não são espiritualizadas, né? Você acha que ela iria gostar do jeito que você fez? Ela ditou o livro. Ela impôs o livro, né? Sei que as pessoas que não entendem do que é o escritor autêntico, vão achar que isso é uma loucura, e ache, graças a Deus, porque eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam, porque todo grande criador é um louco mesmo, é o louco lúcido. Porque você tem a loucura coletiva generalizada e os loucos lúcidos, que são os poetas, os filósofos, né? Que sabem de tudo, veem tudo, né? E sabem onde é que vão entrar e quem é que vai caricaturar. Então, Dona Fidelina, Mito e Realidade, é o meu livro. Esse livro vai ficar. Esse livro é um livro definitivo. Eu não escrevi fazer segunda edição. Eu li ele esse ano, depois de seis anos, e não tenho o que modificar, tá? Então, é esse livro. Esse livro foi pedido por ela e ela me impôs quando eu fui terminar o livro. A minha editora vai lhe dizer isso, com a Anisa Duma, né? Em 2015 eu fiz a primeira versão, guardei. Livro bom, você faz a segunda versão, ou quando você joga a primeira fora, né? Eu não precisava de mais um livro, precisava de um livro que tocasse isso e mostrasse a dimensão política dessa realidade aqui. Então é esse livro. Muito bem, eu estou com o Dimas Macedo. Hoje, no lançamento do livro, o Dimas deu um presente à população de Lavras da Mangabeira, à sociedade lavrense, principalmente você que é jovem, que nos acompanha agora nesse momento, vai ter a grande oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Lavras da Mangabeira, que essa geração de hoje sabe nem para onde é que vai, né? E nem procura, muitas das vezes não são nem incitados a buscar isso. Então, isso vai ser ainda programado, o Dimas vai estar aqui durante uma semana conversando, não sei como é que isso vai se dar, mas falar sobre a história de Lavras, eu acho que em 4 dias vai ser difícil, muito difícil, mas se faz aí um release, alguma coisa nesse sentido, para poder falar. Eu propus de um presente
secretário de Educação, estava lá o prefeito, eu fui muito claro, você estava lá. O custo é zero para o poder municipal. Eu vou dar o curso, como eu já dei palestras e cursos, onde eu quis, do jeito que eu quis, sem remuneração, né? Então, eu vou dar um presente, palavras. Quem vai se virar é a Secretaria de Educação do município. Para se organizar. Ela é a secretaria que vai ter que organizar esse curso, né? Eu vou chegar, botar água em cima da mesa, café, entendeu? Não precisa mais nada, tá? Na hora que eu estiver falando. Um microfonezinho, né? Para poder também a voz não ir para o espaço, né? Então, eu vou dar de presente esse espaço e vou propor à secretaria, eu disse que seria para os professores, que se faça um canal com telões para que se pare o ensino educacional no município e todo mundo possa assistir. Eu vou dar um curso de natureza didática, mas um curso sério, sobre a formação, a decadência, né, de Lavras da Mangabeira, porque essa é a minha visão consolidada, né, do esplendor que foi Lavras e da decadência. Tem muita gente que discorda de mim, vai ler, vai estudar, vai ver a história, né? Não é porque houve um momento X de um personagem que você ama, que é da sua família, que você ganhou dinheiro para elogiar aquele contexto histórico. Tem uma história. Ou se você não gosta da família X ou Y, isso é um problema pessoal. Não é do professor, do pesquisador. Eu gosto até de desafiar os preconceitos. Eu sou totalmente livre para desafiar os preconceitos, dizer, não é desse jeito. Eu discordo. Sabe o que me dói os ouvidos aqui em Lavras da Mangabeira? Eu sou filho adotivo de Lavras. Mas o que me dói os ouvidos é alguém que parece que não conhece a história de Lavras, achar que Lavras da Mangabeira se divide entre antes e depois de fulano ou de Beltrano. Esquecendo de que Lavras é rica de uma maneira que eu acredito que se sabe, passou batido faz 300 anos. Sabe? Tem aquela história de, se tirar o que eu trouxe para Lavras da Mangabeira, não fica Lavras. Eu digo, acabou Lavras da Mangabeira, agora eu me lasquei. Lascou Dimas, lascou todo mundo, Federalino não existiu aqueles que aqui estiveram fazendo a história de Lavras da Mangabeira, transformando essa terra que foi rica, uma terra próspera e que caiu nessa decadência aí que vai demorar um pedacinho de tempo ainda para a gente poder... Eu conheço 4 pessoas que conhecem a história de Lavras como historiadores. Vamos lá. O maior de todos, que eu continuo discípulo, Juarivá Macedo. Esse homem não é de Lavras da Mangabeira. O maior historiador cearense do século XX, Raimundo Girão, o maior historiador do sul do Ceará chama-se Juarivá Macedo. Certo. É um orgulho, é um patrimônio de Lavras da Mangabeira, mas do Cariri. Ele revolucionou a historiografia do Cariri, tá? E alcançou a projeção que alcançou nacionalmente como sócio titular do Instituto Brasileiro de Genealogia, foi secretário de Cultura do Estado, presidente do Conselho de Cultura, da Academia Cearense Leite do Instituto do Ceará, é um orgulho da Lavras da Mangabeira, né? Então, primeiro, ele é o maior de todos nós, né? Ele é o maior de todos nós. Eu sou discípulo dele. Quem é que conhece a história de Lavras? Rejane Augusto. O livro da Rejane é um panorama muito bem feito. Inclusive, essa última edição, eu tenho um orgulho grande dela ter me convidado, eu ter feito um longo prefácio para esse livro dela. Cristina Couto. Que já esteve aqui conversando. Cristina Couto sabe a história de Lavras. Eu sei a história de Lavras. Então somos 4 aí. Como historiador, eu conheço esses 4. Eu me incluo nele, não vou ficar fora, porque eu conheço a história de Lavras e já publiquei 8 livros sobre Lavras e seus personagens, né? Então não é coisinha pequena, não. Né? Dimas, eu poderia passar aqui o dia todinho batendo papo com você, falando das coisas de Lavras. Sim, me mostra aí as imagens de lá.
Aí foi o lançamento do livro, né? Do Dimas, Direito Constitucional, está na 4ª edição. Estou recebendo aqui no meu celular as mensagens que as pessoas estão mandando. Aí enquanto vocês veem a imagem, eu vou falando aqui do povo aqui. Ila Ferreira, boa noite, boa noite. Como é, mano? A Vida e Eu. Ô Lavras da Mangabeira, todos os dias morro um pouquinho de tanta saudade de você. Acaba tá longe, viu? Cícero Nunes, boa noite, Paulo. Boa noite, Cícero. Tá lá no Sítio Macacos. Leuda Belo, acompanhando a gente lá no Sítio Recanto. Olha aí, ó, olha a quantidade de gente aí que tá na zona rural, né? A internet é boa por causa disso. Laine Lemos, ligado com a gente. Vicente Dourado, grande abraço, Vicente. Cândida Brito, boa noite, Paulo. Estou assistindo, bora conversar. Francisco Flávio Justino, boa noite, Paulo. Boa noite, Francisco. Cristiana Belo, também ligado com a gente. Terezinha Souza, boa noite, Paulo. Boa noite, Terezinha. Zilmar Vieira, Enedina tá lá, sabe onde? Jaguaruana, acompanhando o Bora Conversar. Ela está dizendo aqui, na minha terrinha, assistindo o Bora Conversar. Maria Bezerra Duarte, boa noite, Paulo. Estou em Oroz, mas acompanhando o programa, vendo a conversa aí do prefeito, do Dimas, enfim. Régia dos Anjos, também eu aqui em Mangabeira, acompanhando também o Bora Conversar. Muita gente mandando para o meu celular, manda para esse aqui. Cadê o celular daqui? Sumiu, Valdo? Da TV? Tem mais gente. Vixe Maria, agora sumiu aqui um bocado de gente. Márcia Oliveira, ligado com a gente lá no Sítio Aroeiras. Maria de Fátima, boa noite, Paulo, estou na escuta. Maria Bezerra Duarte, boa noite, estou em Oroz. Ela aqui já falou. Cadê o da Lavras aqui? Que você me mandou e eu não estou vendo aqui. Está aqui. Manda boa noite aí para Laureano, aqui no Sítio Taveira, na Fazenda No Ferreira. Pessoal ligado com a gente, obrigado aí pelo carinho da audiência. A gente tem muita gente de Lavras, Dimas, morando em Santa Catarina, no Paraná, Rio de Janeiro. Eu recebo muita mensagem de Minas Gerais, né? Muita gente do Nordeste também acompanhando o Bora Conversar, sempre no bate-papo. Tem gente, nosso amigo Rigoberto lá na Flórida também acompanhando a gente. Um abraço para ele. Sempre lá tem um fuso horáriozinho, ele fica meio chateado com o fuso horário, mas o problema é teu, não é nosso. O nosso aqui você tem que acompanhar. Um abraço a todos. Eu queria lhe agradecer pela presença aqui no programa Bora Conversar. Esse programa fica registrado no YouTube, no Facebook. Ele vai ao ar, reprisado no sábado agora, meio-dia, no nosso site. E você vai, a hora que você quiser, inclusive nós vamos fazer uns cortes da entrevista do Dimas e publicar também no nosso YouTube para que você possa apenas acompanhar, se quiser, a entrevista do Dimas Macedo. Tá certo? Dimas, obrigado aí pela sua participação. E quando você vier fazer o curso, vamos estar lá, transmitindo ao vivo, para o mundo inteiro. Pois pronto, já sei que vai ser bem divulgado. Tá? Eu agradeço o seu convite, a audiência dos ouvintes. Apareceram aí umas imagens quando você estava falando e falaram no prefeito de Lavras. Há 40 anos que eu lanço o livro aqui, eu nunca vi nenhum prefeito de Lavras, 5 ou 6 ou 7, no lançamento do livro meu aqui hoje, eu vi um prefeito que não é meu amigo, eu não tenho relações de amizade com ele, e incrível, eu estava vendo a imagem que me mandaram editar, ele assistiu, mas com muita profundidade, escorou ali o queijo, e assistiu a palestra, eu gostei. Por quê? Porque ele é uma referência dentro da comunidade e ele estava curioso. Né? Eu fiquei com uma boa impressão do prefeito, né? Boa impressão. Estou registrando isso. Estava lá ele, a primeira-dama. Eu achei muito interessante essa história, porque o poder municipal não valoriza muito a cultura, não respeita os escritores, alguns contextos políticos, tem medo de quem pensa, né? Verdade. Eu queria registrar isso porque isso tocou, me chamou a atenção. É interessante. Bom, então, um abraço grande, estou à sua disposição. Eu vou deixar aqui estes 2 livros com você. Rapaz.
Direito Constitucional, tá? Lembrando aí do seu filho... Paulo Henrique. Paulo Henrique, que tem a 3ª edição desse livro, viu? Eu autografei para ele alguns anos atrás, e esse livrinho, pequenininho, eu tirei para distribuir. Tem 72 páginas. Quem quiser penetrar nas fontes primordiais, históricas, da cultura lavrense, da literatura, desde a ocupação do município, ainda no século XVIII, as Seis Marias, as informações estão aqui dentro deste livrinho, tá? Então, passa aqui para o Paulo Sérgio. Boa. Muito recompensado de estar aqui, diante de um jornalista equilibrado, né? Opa. E dizer que Paulo Sérgio tem uma referência lá da Mangabeira, me dê 2 minutos, tá? Tem uma referência, está terminando. Adolfo de Carvalho, o bisavô do Paulo Sérgio, foi um dos grandes educadores de Lavras da Mangabeira na 2ª década do século passado. Aqui ele instalou o curso do professor Adolfo de Carvalho. Tá? Foi primeiro instalado em Quixadá, um polo muito forte. Depois ele veio para lá da Mangabeira. Esse homem é pai de Jada de Carvalho, um dos maiores cearenses de todos os tempos, príncipe dos poetas cearenses, e um homem de uma coragem, qualquer família tira uma coragem da valentia de Jada, como preso injustamente pelo Tribunal de Segurança Nacional, condenado, soltava, tinha coragem de ir para a rua, falava de novo, era levado para a cadeia. Bombeiro, lá para os bombeiros. Então, o professor Adolfo Carvalho deixou uma marca nessa cidade, segundo a mulher dele, é uma lavrense, né? E é interessante, né? Esse curso fez história e educou a geração daquele período, tá? Depois ele foi para Iguatu. Né? E aqui ele teria comprado a primeira tipografia que entrou em Lavras da Mangabeira, ele adquiriu em Cajazeiras, na Paraíba. Então, essa referência aí você tem que levar bem profundamente no coração. Então, um abraço para vocês, tá? E até outra oportunidade.